Olá, bem-vindo e bem-vinda ao People First, um podcast que dá prioridade às pessoas. E hoje este nosso mantra não podia fazer mais sentido. A reabilitação física e a reintegração social após um acidente são testemunhos poderosos da resiliência humana. Ao compreender as complexas emoções e desafios enfrentados por aqueles que passam por esta jornada, podemos construir uma sociedade mais empática e inclusiva. A Filomena Franco sofreu um acidente de trabalho que lhe tirou a mobilidade nos membros inferiores. Mas apesar de todos os obstáculos físicos, emocionais e sociais que teve de enfrentar, nunca desistiu. No remo, encontrou sem dúvida uma paixão, um talento e uma força para continuar. E do que poderia parecer um beco sem saída, fez o caminho que já a levou por 2 vezes aos Jogos Olímpicos. Olá, Filomena. Olá, é um prazer enorme ter aqui uma companhia sobre rodas também. E eu começava por te perguntar, há muito aquela ideia de que tu tiveste um acidente, não é? Uma Filomena antes ou depois. Queria que nos contasses um bocadinho a tua história. Quem era a Filomena? O que é que te levou a sentar-te, não é? E quem és tu hoje em dia? Então, eu chamo-me Filomena Franco, eu tenho 48 anos, tive um meu acidente aos 18 anos, portanto já há alguns anos. Já há alguns anos que a minha amiga me persegue, não é? Claro. E sem ela não sou ninguém, portanto, porque ela faz parte de mim, são as minhas pernas, porque sem ela não vou a lado nenhum. Portanto, não ficamos revoltados. No início é difícil, mas pronto, já estou a fugir à pergunta. Assim. Eu antigamente, ou seja, antes de ter o acidente, era uma adolescente como todas as outras. Gostava de sair, foi na altura que comecei a sair porque tinha os meus 18 anos, não havia a liberdade que hoje em dia há, não havia os sítios que hoje em dia há para ir ao cinema, era muito difícil porque não existia os centros comerciais que hoje existem. Mas tive sempre a libertação de poder ser uma jovem normal, pronto, Claro. ter os meus amigos, sair de vez em quando, não muito porque os meus pais eram um bocadinho conservadores, mas não são como hoje que vamos pôr e vamos pescar até para ir Claro. a uma festa de anos de um dos nossos filhos, portanto Sim. é sempre assim, mas fui sempre uma jovem completamente ativa. Eu preferia andar, ou seja, correr, do que ir de transporte para a escola, e fazia 2 km para ir para a escola, por exemplo. Super ativa. Sim, não gostava muito de andar de transportes, às vezes e vivia num quarto andar sem elevador, portanto, 82 graus. Ok. Portanto, isto antes de ter o acidente, sempre com a minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã gêmea, verdadeira, portanto, sempre fomos as duas muito ligadas uma à outra. Eu muito mais ativa do que ela, porque ela era sempre muito mais independente de mim do que eu dela. Portanto, o meu pai dizia muitas vezes que eu já não tenho pai, não é? Infelizmente, já faleceu, nem pai nem mãe, mas ele dizia, ele foi uma peça fundamental, a família é uma peça fundamental depois do acidente. E na altura que eu tive o acidente, aos 18 anos, a minha irmã parece que sofreu mais do que eu, porque eu consegui sempre ser uma pessoa positiva e sempre tenho que encarar a realidade. Não posso me fechar num quarto e estar ali a mandar ver com os outros porque aconteceu-me. Portanto, nós temos que aceitar a nossa situação. Se nós não aceitarmos, ninguém aceita por nós. Exatamente. E foi sempre a minha maneira de ver as coisas. Automaticamente, quando tive o acidente, ela chorava imenso porque sabia da situação. Eu tive algum tempo até conseguir descobrir a verdade, portanto, porque isto demora sempre algum tempo. Eu vou para o coitão porque vou fazer reabilitação. O que é que eu deduzo na reabilitação? É para voltar a andar, vejo as pessoas a saírem de cadeira de rodas. Comecei a associar que não é bem assim. Claro. Isto há 30 anos não havia tanta informação como já, não havia internet, que hoje é só preciso pesquisar qualquer coisa e sabemos logo. Sim. Aquela altura é um tabu. Claro. E temos mais referências, não é? E temos muito mais referências, muito mais pessoas, falam mais, não se isolam tanto. Antigamente fechavam-se muito mais em casa, não íamos a um centro comercial e não víamos ninguém numa cadeira de rodas. Hoje em dia já vimos muita gente. Desporto é uma coisa que muita gente faz e acho que é muito útil. Super. Mas no meu caso, quando eu tive o acidente, o que mais me custou foi as acessibilidades, porque era um quarto andar sem elevador. Tivemos que alterar tudo para eu conseguir ter uma vida mais ou menos sem necessitar, porque eu sou uma pessoa muito, e sempre fui, já antes do acidente e agora mesmo, sempre fui muito ativa. E eu necessitar de alguém para ir à casa de banho, um exemplo, porque as portas não tinham acesso para mim, foi muito difícil. Hoje em dia já vai uma assistente social ver se a casa está adaptada, já está muito diferente. Claro. Isto há 30 anos atrás era totalmente diferente.
E o que me custou mais realmente foi morar num quarto andar durante 8 anos, sem poder quase sair de casa. E eu ia te perguntar precisamente nesse momento, ou seja, todos os dias acontecem situações transformadoras na vida de muita gente, não é? No teu caso foi um acidente, noutras pessoas serão outras coisas. Ia-te perguntar precisamente o que é que... Porque às vezes as pessoas olham para a cadeira de rodas e acham que a entrada da cadeira de rodas foi o mais difícil de aceitar. E se calhar não foi. No teu caso, como é que foi este processo de... Porque foi uma transformação, não é? Sim. Passaste de estar de pé para estar sentada. Como é que foi este processo de transformação e quais foram as verdadeiras dificuldades para ti no teu dia-a-dia? Olha, eu posso dizer, as dificuldades, por exemplo, ir à casa de banho, era terrível, porque tomar banho era terrível, porque a porta era estreita, as portas eram mais estreitas, as cadeiras hoje em dia já são feitas à medida de nós, portanto já medem, quando nós vamos comprar uma cadeira, pronto, já medem-nos, naquela altura não, claro. Era uma cadeira com um tamanho de 48, portanto eu era muito mais magra do que o que sou agora, as dificuldades eram muito maiores. Era preciso pegarem-me ao colo, às cavalitas, 82 graus, era uma das dificuldades. Depois era chegar a casa e não ter acesso à casa de banho. Aos quartos ainda conseguia entrar a cadeira, no meu quarto ainda conseguia. Foi modificar algumas coisas em casa e a casa de banho. Depois foi o meu pai me ver cair na casa de banho e agarrou num martelo e mandou aquilo abaixo, porque tinha que ser feito. Portanto, os obstáculos eram mais físicos, não é? Eram mais físicos do que propriamente mental, porque eu tive... O privilégio, eu digo que é o privilégio, de ter os meus pais cá quando eu tive o acidente. Claro. E o meu pai era aquela pessoa que, se eu estivesse em casa fechada, porque estava fechada, não é? Mas se estivesse de pijama, ele batia-me à porta, tens que sair do quarto e tens de vestir. Ele não me deixava nunca estar de pijama em casa, porque dizia que deprimia. E deprime. As pessoas não... Têm que sair. Se não conseguirem sair, nem que vão à janela ver pessoas. E às vezes é difícil, porque no quarto andar não existia, não tinha varanda. Claro, era muito difícil. E os obstáculos maiores eram sim as desabilidades. Era não poder sair, era não poder comunicar. Basicamente era só os que de casa, mas... Tive o privilégio de lá estar, de ter o meu pai que me ajudou nesse aspecto e até de me trazer trabalhos manuais para fazer, tipo bordar toalhas, tipo pintar azulejo, pintar quadros, fazer qualquer coisa para estar ocupada, porque a nossa cabeça tem que estar ocupada. E eu vejo neste momento, é muito complicado quando a pessoa não tem a cabeça completamente ocupada com uma atividade, vai buscar tudo e mais alguma coisa na cabeça. E se a nossa parte psicológica ficar afetada, é muito difícil sair do poço. E ia pegar precisamente aí nessa parte psicológica, porque a verdade é que uma mudança não é transformadora, nós todos reagimos à nossa forma, há pessoas que reagem de uma forma, outras pessoas reagem de outra forma. Tu achas que dentro de nós, todos nós temos uma grande capacidade de nos adaptarmos, mas às vezes só reparamos nela quando somos verdadeiramente testados? Ou achas que cada qual é como cada qual e, portanto... Eu vou mais pela segunda opinião. Eu vou mais por cada qual é como cada qual. Nem todas as pessoas têm a mesma força, não é? Claro. Nem todas as pessoas encaram uma cadeira, ou digamos que uma cadeirante, porque é uma frase, uma palavra engraçada que os brasileiros acertaram, mas é cadeirante, porque somos cadeirantes. E ou nós aceitamos, ou então ninguém aceita por nós. Claro. E se nós, eu falo por mim, se existir uma pessoa qualquer que olhe para mim de uma forma diferente, porque existe a discriminação, eu estou nova, existe, sempre existiu. Nós temos que enfrentar essa pessoa e olhar, faz conta que não está a dizer nada, e ignoramos, ou então dizer, a cadeira incomoda, a cadeira a mim não me incomoda nada. Exatamente. O que me incomoda às vezes é a forma como falam, a forma como nos encaram. E isso para mim é muito pior propriamente, porque nós é que temos de dar a volta por cima, para conseguirmos sair, digamos, do poço. Claro, e cada pessoa terá o seu tempo, não é? E para sair desse poço, digamos assim, o desporto foi importante. Queria que nos falasses um bocadinho de como é que chegou o remo à tua vida, se é que foi o remo que chegou primeiro. Não, primeiro foi a natação. Muito bem. Eu fui para a natação como... não sabia nadar. Portanto, antes de ter o acidente, não sabia nadar. Antes de ter o acidente, não sabia nadar. Foste aprender a nadar depois? Depois do acidente. Portanto, nada acontece por acaso. E eu ainda entrei em algumas competições de natação, mas não era aquilo que eu gostava. Eu fazia por reabilitação, fazia aquilo só mesmo para estar distraída. Portanto, eu tirei a carta depois de ter o acidente, muita coisa eu fiz depois do acidente.
porque eu tinha que estar ocupada. Eu ia com os bombeiros para a escola de condução, vinha com os bombeiros para casa, pronto, eu fazia, a minha vida praticamente não parou, porque eu não deixei parar. O importante é nós não deixarmos parar. Estejamos nós as limitações que tivermos, até uma pessoa normal. Sim, sem deficiência. Se nós deixarmos que a nossa vida atravesse... Claro. E o desporto resgatou-me. O desporto resgatou-me. Ok. E o remo aparece? O remo aparece mais tarde. Ok. Eu depois, entretanto, fui para Alenquer. Meus pais tinham uma vivenda lá e eu vivia num quarto andar de elevador, estava fora de questão. Eu queria ser independente. A partir do momento em que eu tirei a carta... Querias mundo, não é? Queria mundo. Exatamente. Queria voar novamente. Claro. Pronto. E fui para Alenquer porque o meu pai entrou na pré-reforma e eu trabalhava no aeroporto e entrou na pré-reforma para ajudar também a minha mãe, porque tinha tido um AVC, para dar assistência mais em casa comigo e com a minha mãe. E fomos para Alenquer. Eu não queria muito ir, mas depois eu disse, bem, para estar fechada num quarto andar ou estar a viver numa vivenda e estar isolada, prefiro estar isolada e viver numa vivenda que o carro voa a todo lado. Exatamente. Depois tirei o curso de informática, depois mais tarde consegui arranjar um emprego numa clínica de fisioterapia, de reabilitação, que tinha tudo a ver comigo. As pessoas podiam estar com uma perna partida, mas olhavam para mim, quem sou eu para me lamentar, porque ela está ali sempre a sorrir. Portanto, isto às vezes é uma motivação que nós também damos às outras pessoas. Se ela consegue, porque que eu não hei de conseguir? Muitas vezes me diziam isso. Depois o remo entrou na minha vida, aí eu estava na fisioterapia, lá a trabalhar, na clínica, e eu recebo um telefonema de uma amiga minha que esteve comigo em Alcoitão, ela também está paraplégica, a Paula Reis, possivelmente conhece, não sei. É uma moça excelente, tem uma capacidade brutal também de comunicar, e esteve comigo no quarto, em Alcoitão, e ficámos as duas, eu só tenho contacto praticamente com ela, de Alcoitão é só com ela. Ela também foi mãe depois de estar na cadeira de rodas, e ela entrou em contato comigo e disse-me, eu tenho o teu, não quero que tu digas que não. Vais agarrar nas coisas este fim de semana e vais até o Pocinho experimentar o remo. O Pocinho tão longe, isto fica atrás dos montes, agora vou para o Pocinho. Não quero que tu digas que não, porque eu sei que está aí o teu sonho. E eu fui com o meu professor da natação. Eu liguei e disse ao meu professor da natação se ele podia ir comigo, porque eu não queria, eu ia experimentar uma coisa que possivelmente não fazia ideia o que era. Claro. Mas assim que entrei no barco foi uma paixão louca, ainda por cima. Foi numa paisagem lindíssima, não sei se conheces. Por acaso não. É uma paisagem brutal, que no Rio Douro é o melhor rio para nós treinarmos, é o Rio Douro. E fiquei com as mãos cheias de bolhas, treinei o fim de semana todo, e na altura era outro treinador que eu tinha, era da Figueira, e ele disse-me, porque eu fui, porquê? Porque eles tinham um barco de dois, um double, tinham um barco de dois, para conseguirem ir a Munique para o apuramento para os Jogos, em Pequim. Só que esse barco desistiu. E ele pensou que eu tivesse uma lesão baixa, que conseguisse entrar no barco de dois. Só que a minha lesão não permite. Só tem que ser skiff, não pode ser barco de dois. São umas... É porque é a capacidade, o grau de lesão que dão. E pronto, eles optaram por arriscar em mim. E eu ia-te perguntar precisamente, porque quando nós falamos da questão da cadeira, da deficiência e destas mudanças, falamos muito nesta resiliência de ultrapassar obstáculos. E eu ia-te perguntar quando é que deu o salto para tu seres uma atleta olímpica, não é? Porque de repente experimentas o remo, mas qual é a sensação? Com 2 meses conseguir uma prova internacional. Exatamente, como é que foi este salto? E como é que, quer dizer, isso sim é uma grande resiliência de treinar para ser uma atleta olímpica, não é? Eu dediquei a minha vida mesmo, porque abdiquei de tudo, do meu aniversário, da Páscoa. Eu e o meu treinador, porque depois, entretanto, esse treinador, o Sr. Redondo, faleceu. E depois a Federação Portuguesa de Remo estava a arriscar em mim, ou seja, dedicou tudo a mim, portanto eles não queriam perder. Então optaram por o treinador dos júniores, da Federação, o selecionador dos júniores, abdicou dos júniores para ficar só comigo e com outro moço. Mas ele, entretanto, desistiu, porque isto requer muito esforço físico.
E o teu dia e mental seria... era 8 horas por Pois, dia ok. a treinar. A treinar. Era muito puxado, era muito difícil. Para nós conseguirmos chegar ao alto rendimento e conseguirmos chegar ao alto nível, temos que abdicar de muita coisa e tem que ser... Eu pus os sonhos numa balança, ou o trabalho ou aquela minha paixão. E eu optei por a minha paixão, porque nós temos que optar por uma coisa, seja ela qual for na nossa vida. Sim. E eu optei pelo remo e consegui ir ao Mundial, a Munique. Não fiquei em último, fiquei antepenúltimo, se eu não estou em erro, de 12, portanto acho que fiquei antepenúltimo. As cintas rebentaram porque eles não tinham, na altura não tinham formação muita para remo adaptado. Eu fiz tanta força que as cintas rebentaram, porque nós temos de estar amarradas, não é, na cintura para não cairmos, por causa do equilíbrio. E recordo-me que voltei novamente ao trabalho, depois eles comunicavam de vez em quando para ir para estágio para o Pocinho, eu ia, e ligou-me o médico da medicina desportiva a dizer: eu não acredito, 7 Euromilhões. E eu: doutor, diga-me o que é que se passa. E ele: eu cacei o teu Euromilhões, tu fostes... eu não consegui o apuramento para os Jogos, para Pequim. Para Pequim, sim. E fui convidada por o Comitê Paralímpico Internacional para ir a Pequim aos Jogos. Ele disse para mim: eu não quero que tu digas que não, tu vais. Sim, e eu digo: não tenho experiência muita de remo, vou chegar lá, o que é que eu vou fazer? Só isto lá já é uma vitória. Claro. É a primeira vez que nós vamos representar Portugal em remo, na modalidade de remo. Bem, foi o meu treinador comigo, foi os melhores jogos de sempre. Quando chego lá, vejo uma aldeia... cheia de atletas, não é? Não, assim, estou arrepiada. Não consigo te explicar o que é que senti naquele momento. Senti que o meu sonho mais um sonho estava a ser realizado. Claro. Era tudo feito ao pormenor. Nesse caso, os chineses são muito organizados. E eu fui a 2 jogos, como tu disseste muito bem, mas os melhores jogos de sempre realmente foram os de Londres. Claro. Os de Londres, os de Pequim, aliás, desculpa, os de Londres não chegou aos calcanhares, como eu digo. Pela acessibilidade e por todo o conforto. Pela acessibilidade, pelo conforto. Os chineses falavam português, iam connosco a todo o lado, a aldeia era excelente, era uma autêntica aldeia, havia tudo lá dentro. E quando fui aos jogos, chamaram-me, a comitiva portuguesa chamou-me para eu ir a uma sala e eu, sem saber de nada, sabes, cheguei lá completamente à nora. Sem saber para o que era. Mas já com uma sensação de... sim, só chegar ali àquela aldeia, ver a nossa bandeira num edifício enorme, a estrear o edifício, porque foi feito de raiz. Os carros só andavam na estrada matrícula, quando era um dia par, andavam um dia par. Quando era dia ímpar, andavam um dia ímpar, por causa da poluição. Portanto, uma amiga disse-me: não vais ver o céu azul em Pequim, porque aquilo é muita poluição. Eu vi, porque realmente eles fizeram muito bem feito tudo. E quando me chamaram à sala, o meu treinador já sabia e perguntaram-me se eu queria ser a porta-estandarte. E eu: porta-estandarte? Chego aqui de paraquedas. Sim, claro. Assim, a ser convocada para ser porta-estandarte era a cereja em cima do bolo. Claro, sem dúvida. Muitos atletas estão lá uma vida inteira, 20 anos a jogar, e 20 anos e já vão a 6, alguns ou 4 e mais jogos, e nunca são porta-estandarte. Eu cheguei ali, da lado de remo, primeira vez, e ser porta-estandarte. Os chineses muito organizados, coisa que em Pequim não houve, em Londres não houve. Em Pequim eles puseram um bocado de carbono debaixo da nossa almofada. Um quadrado do tamanho da nossa base da cadeira, e depois um apoio, não é? Para a bandeira. Para a bandeira, chumbado em baixo, e eu não precisava de agarrar da bandeira. Portanto, e o meu treinador disse assim para mim: queres que eu te empurre a cadeira? Eu: não, exatamente, eu vou representar a nossa nação, não é? Claro. Com a bandeira. Não é para qualquer Deve ter sido... É uma experiência que hoje, aqueles aplausos, aquelas pessoas todas por nível igual, toda a gente, fosse cadeirante, não fosse cadeirante, fosse amputado, toda a gente via tudo, não havia discriminação em nada. E eu tenho 2 jogos, portanto o de Londres e o de Pequim.
O de Londres não foi nada assim. Não foi nada assim, Foi completamente. Mas é incrível ouvir-te no sentido que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, não é? Que à partida são adaptações, mas que à partida a sociedade até encara como o fecho de uma porta, mas a verdade é que olha a quantidade de oportunidades, não é? Oportunidades que a vida me trouxe. Exatamente, e essas E me tem oportunidades, trazido. claro, foste tu que as agarraste e teríamos muitas outras para falar, mas aqui em jeito de conclusão queria que nos deixasses aqui alguma ideia ou alguma mensagem do que é que tu achas que a sociedade, mas também as empresas, as organizações, no meio do trabalho, como é que podem às vezes usar o desporto e a atividade como um meio de inclusão social, ou seja, de trazer as pessoas com deficiência. E arriscarem nas pessoas, não é? Okay, porque pode haver um elo de amigos, não é? Tipo uma bolha, como eu costumo dizer. E arriscarem na pessoa. Porque como a Federação Portuguesa arriscou em mim, na altura. Claro. Hoje em dia está totalmente diferente. Mas naquela altura arriscaram em mim. Exatamente. Se existir mais patrocínios, se existir mais ajudas, se existir mais... se falarmos mais sobre isto, não é um tabu. Exatamente. Portanto, isto há uns anos atrás era um tabu de desporto. Hoje em dia já se consegue ver um jogo em cadeira de rodas que vai existir agora, por exemplo, no sábado, que vai jogar à pedraria com o Risco Pais. Portanto, e isto, o que é que acontece? Nós já sabemos porque há uma rede social que nós conseguimos transmitir uns aos outros. Isto é fabuloso. Eu acho que daqui a uns anos, se nós tornarmos novamente a falar, eu creio que sim, ainda vão se abrir mais portas. Mais portas, claro. Porque isto, se nós arriscarmos na pessoa e dermos uma oportunidade, claro que numa janela vai abrir uma porta. Claro que sim. E focar nas potencialidades. Acho que trouxeste aqui muito o teu testemunho na primeira pessoa, que é muito isso, é focar na potencialidade da pessoa e tirar o melhor. Sonhos, e agarrar os Exatamente, sem dúvida. E agarrar os... Obrigada, Filomena. Foi um prazer Obrigada. conversar contigo. Obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio. Já sabes que podes encontrar este e outros episódios People First, uma iniciativa da Fidelidade, nas plataformas de podcasts habituais, como o YouTube, Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. Contamos contigo no próximo episódio. Até lá, já sabes, dá prioridade ao que importa. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.